a unção de Manassés e Efraim. Olá, meus amigos, aceitem a doce, bendita e eterna paz do Senhor Jesus. É meio-dia e é chegado o momento da oração. E o tema de hoje é: sonhos se cumprem no tempo certo. Amém? Então você já entendeu que os sonhos têm o tempo certo de se cumprir. E de quem é esse tempo? Vamos ver isso. Gênesis 41, versículo 14 e 16 diz assim: Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo da masmorra. E disse José a Faraó: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. A palavra profética que eu tenho para você esse dia de hoje é: José sonhou ainda adolescente, mas só muitos anos depois o Senhor começou a cumprir. José foi vendido pelos seus irmãos com ainda 17 anos, mas só aos seus 30 anos que José começou a governar. Então, primeiro, profeticamente isso aponta que Deus não falha nas suas promessas, Deus não falha quando Ele escolhe o alvo, amém? Algumas pessoas falam assim: não, errou, essa profecia não é para você, é para outro, o profeta errou o alvo, né? Essa promessa aqui, isso aqui não foi uma profecia não, isso aqui foi uma profetada. Não é isso que a palavra está dizendo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: Deus não falha, mas sempre trabalha no tempo dele, tá vendo? Então, sonhos que José sonhou não iria cumprir no tempo de José, mas iria cumprir no tempo de Deus, porque Deus estava o preparando. E é isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. Profeticamente, você, assim como José e Davi, foram escolhidos, mas houve o processo, houve o tempo da ordenação, da preparação para o cumprimento disso. Então, assim como José e Davi, eles levaram um tempo para poderem sim tomarem posse daquilo a qual Deus preparou. Então a palavra de Deus diz que quando o Faraó ordenou que buscasse José, eles tiraram ele da masmorra com pressa. Quando Deus, quando chega o tempo de Deus, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. As coisas acontecem encaixadas, uma em cima da outra. E você fala: meu Deus, que resolução é essa na minha vida? Mas é porque chegou o tempo de Deus. E disse José a Faraó: isto não é de mim, né? Deus responderá o Faraó com paz. Então José disse ao Faraó: olha, o que eu estou aqui te falando aqui não é meu não, não é de mim não. O que eu carrego dentro de mim não é meu. O que me fez eu vencer todos esses obstáculos e chegar até aqui não é meu não. Mas é a graça de Deus, né? O poder de Deus. É de Deus, né? As palavras, os sonhos, as profecias, o cumprimento, o agir. Então, segundo profeticamente simboliza, o atraso humano nunca anula o plano divino. Então nós vemos que o copeiro, ele não lembrou de José, mas o atraso humano, amém? O homem, ele pode até esquecer de alguém, mas os planos de Deus não são impedidos, os planos de Deus não são atrasados por causa de decisão humana, não. Quando Deus quer fazer, nem que ele tenha que mudar decretos, nem que ele tenha que mexer com as estruturas, do governo. Quando Deus quer fazer, ele coloca até rei para comer capim e outro para ser comido de bicho. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. A palavra nos mostra
que quando o tempo de Deus chega, ninguém pode impedir o cumprimento da promessa. Então, você guarda essa palavra ao seu coração. Vou fazer uma aplicação profética agora, para que possamos orar. Eu tenho certeza que esta oração de hoje trará muitas bênçãos para as nossas vidas. Talvez você tenha promessas antigas que parecem esquecidas. Você já viu aquelas promessas de infância, de adolescência? Você já viu aquelas revelações, aquelas profecias que você recebeu, e aquilo ali parece estar engavetado, está como Lázaro, morto já fede 4 dias. Eu quero profetizar que os sonhos de ministério, a chamada que Deus te deu, ainda jovem, ainda permanece de pé. Porque assim como José foi chamado jovem, mas só conseguiu chegar lá no tempo de Deus aos seus 30 anos, Jesus também foi assim. Começou o ministério aos 12, mas começou a pregar no templo, melhor dizendo aos 12, mas o seu ministério mesmo de poder foi a partir dos 30. Então, nós vemos que há um tempo de amadurecimento, de preparação. E a Bíblia diz que quando o faraó mandou chamar José, o levaram com pressa, rapidamente. Eu quero dizer que Deus tem pressa do teu ministério, Deus tem pressa de ti, e aquilo que o Senhor tem contigo vai acontecer no tempo dele, e não tardará, no nome de Jesus. O tempo da prova cessou, o tempo da preparação está chegando ao final. Se prepara, porque aquilo que você recebeu desde mais novo vai se cumprir em nome de Jesus. Deus não é homem, nem filho do homem, para que imite e se arrependa. Segundo, quero profetizar que projetos familiares. Quantas pessoas têm sonhos, projetos com a sua família, pessoas que lutam para realizar esses projetos e parece que nunca acontece. Projeto da casa própria, do carro próprio, da fazenda, da viagem, dos sonhos. Quantos e quantos projetos, o projeto da faculdade dos filhos. Então, eu quero dizer em nome de Jesus que não importa qual sejam os seus sonhos familiares, seus projetos familiares, eu quero dizer que vai acontecer, vai haver cumprimento no nome de Jesus, porque Deus não é filho do homem, como eu disse, nem homem para que me interrompa, mas antes é Deus zeloso para cumprir com as suas promessas, com as suas palavras. Então, eu quero que neste momento você entenda que as áreas que você acredita que já estavam perdidas, o nosso Deus vai levantar e vai colocar elas de pé. Você crê nisso? Então vamos buscar a face do Espírito de Deus e através do Espírito Santo de Deus vamos declarar. Mas o Espírito Santo declara, oh glória, recebe de Deus agora. Não é esquecimento, é preparação. Você recebe a palavra do Espírito de Deus no seu coração. Ele declara no seu coração que o que você está passando não é esquecimento, é preparação. O tempo de Deus é perfeito, irmão. E quando Ele decide, tudo acontece de forma acelerada e completa. Você crê nisso? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Então um convite para você. Se você tem sonhos que pareciam adormecidos, assim como Lázaro estava morto, há 4 dias o Senhor Jesus chamou Lázaro para fora. Se você está prestes a desistir de tudo, eu preciso que você apresente agora diante de Deus e declare comigo: Senhor, eu espero em Ti, porque o Teu tempo é perfeito e o Teu plano nunca falha. Amém?
Você viu aí em quem você tem que esperar? Em que tempo que você tem que esperar? Para que o projeto seja perfeito e que nunca venha falhar. Tem gente que entra no projeto humano e entra num barco furado. Tem gente que aceita o projeto humano e muitas das vezes, infelizmente, passa por situações difíceis, porque a Bíblia diz que o pastor entra com a ovelha pela porta, mas quem tenta por outro lado, este é ladrão, salteador. Oremos ao Senhor. Pai, em o nome de Jesus, eu oro por cada sonho que parece ter sido esquecido no coração, e que no tempo certo o Senhor traga à realidade aquilo que prometeu. Eu profetizo: nenhum atraso, nenhuma prisão, nenhuma espera vai impedir o cumprimento dos planos divinos. O tempo de Deus está chegando sobre a sua vida. Amém, Jesus. Creia e tome posse no nome de Jesus. A unção de Manassés e Efraim.